Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese, aquele podcast onde a gente fala muito sobre saúde, sobre promoção de saúde, né? Prevenção de doença. Doença é uma palavra que a gente nem gosta aqui nesse podcast, que aqui a gente só fala de saúde, como que a gente vai melhorar a nossa saúde. E hoje a gente vai conversar sobre hormônios, o tema que traz curiosidade de todo mundo aí. Eu falo que hormônio ou você está repondo, ou você está usando, ou você tem muita curiosidade para usar, né? Ou sobre ele. E aí, o hormônio promete isso tudo mesmo que falam, emagrece, deixa forte, deixa bonito, deixa jovem, impede o envelhecimento. O que o hormônio faz com a gente? Então, primeiro a gente precisa entender o que é hormônio, né? O hormônio, antes de mais nada, eles são mensageiros celulares, a gente gosta de falar isso, são mensageiros. O que é isso? Então é como se você mandasse um recadozinho e se esse recado fosse lá dentro da sua célula, lá no núcleo celular, lá no seu DNA e começasse a estimular a performance, vamos dizer mais. Então sim, o hormônio ele pode ser bastante anabólico, ele pode melhorar a performance, ele pode melhorar a qualidade de pele, saúde, cabelo, todas essas coisas, né? A gente tem os hormônios aí que a gente considera de sexuais, né? Por que são hormônios sexuais? Porque eles se relacionam com a nossa fertilidade, com a nossa reprodução. Então, por exemplo, testosterona, estradiol, né, progesterona, são os três grandes principais aí, os três principais hormônios do corpo. Dentro dos estrogênios, né, a gente tem o estriol, o estradiol, tem a estrona, tem umas variedades, mas basicamente a gente vai falar do estrogênio, progesterona e testosterona, que é aquele que traz muita curiosidade. E é claro que existem os outros hormônios, né, o cortisol é um hormônio, o GH é um hormônio, tudo isso entra na caixinha, mas hoje a gente vai tentar falar dos hormônios sexuais, que são testosterona, estradiol e progesterona, e vamos trazer um enfoque, cabelo cai, pode cair, tá? Mas pode não cair também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E primeiro eu gostaria que vocês entendessem isso. O hormônio é aquele sinalizador que a gente tem, é aquele mensageiro que vai lá dentro da célula para sinalizar, bater lá na porta do núcleo e falar assim: núcleo, vamos trabalhar, vamos produzir mais aí, vamos produzir mais energia, vamos produzir mais força, mais músculos. Então toda vez que a gente trabalha com o hormônio, a gente pode ter sim uma melhora da performance, né? Isso aí ficou claro quando foi descoberto, né, os hormônios sintéticos. Como que isso levantou muito, né, o uso? Principalmente nos Jogos Olímpicos, né, eles tiveram essa questão de países, né, se eu não me engano era a União Soviética na época, a Rússia, que começou a usar nos atletas e era indiscutível o aumento da performance, né, as pessoas ficavam mais fortes, mais rápidas, e começaram a ganhar tudo, e aí sim, depois de um tempo, foi descoberta a questão do hormônio, e aí hoje, né, é considerado no esporte um doping, né? A WADA proíbe o uso de qualquer hormônio ergogênico dentro do esporte, porque realmente fica um pouco injusto a comparar isso aí. Uma pessoa normal com uma pessoa que está em uso de algum hormônio sintético, algum hormônio exógeno. Então, além dele ir lá na célula, sinalizar, bater na portinha lá do núcleo e mandar o núcleo produzir mais coisa,
ele tem essa função, e classicamente tem a função da questão de melhora de libido, de energia, né? Pode melhorar a fertilidade, e por isso que hoje a gente vai ter muita dificuldade, né? Hoje o que mais tem aí são mulheres com dificuldades em engravidar, talvez pela baixa hormonal, mas geralmente pelo estresse. Então, o que acontece? Um corpo bem equilibrado, ele vai ter uma produção natural de hormônio de forma ok. Então, esse é o principal ponto que a gente vai falar nesse podcast. Precisa repor hormônio? Se você tiver um bom estilo de vida, você vai ter hormônio suficiente para você, suficiente. Então, o que interfere a produção hormonal? O principal se chama estresse. E o estresse pode ser um estresse físico, um estresse mental, um estresse metabólico, e é isso que é o dia a dia do consultório, né? Por quê? Porque a pessoa hoje, infelizmente, né, a medicina ela vem com várias evoluções, isso é ótimo, mas infelizmente a gente quer muito atalho hoje, né? Hoje a gente quer colocar atalho em tudo. Então a gente quer emagrecer em uma semana, a gente quer ficar forte em 15 dias. E os hormônios eles viraram aí um grande desejo da população, porque realmente ele pode trabalhar com isso, mas vão ter efeitos colaterais e tudo mais. Agora, por que o seu corpo não vem produzindo hormônio de forma adequada? A gente tem existem vários estudos que mostram o quanto a testosterona caiu dos homens nos últimos anos. Os homens tinham, em média, testosterona alta, né? O homem pode chegar a produzir naturalmente até em torno de 1000 de testosterona. É raro, mas se você dosar, às vezes você consegue 1000. Alguns pacientes eu já vi 1000, 1200 de testosterona natural, endógena mesmo. Por que hoje os homens estão com uma média aí de 400 de testosterona? Então, quando você dosa o exame de sangue do homem, está em torno aí de 400. As mulheres, então, 5, 10, 15, 20, né? Cada vez mais vergonhoso a testosterona dos homens e das mulheres. Para que vocês saibam, o ideal é que a mulher tenha em torno de 10% da testosterona do homem, né? A produção natural da mulher envolve algo em torno de 10% do homem. Então, o homem, ele deveria, em situações normais, tudo bem, está trabalhando, está ativo, uma testosterona que a gente considera de horizonte azul em torno de 600 a 800 unidades. A grande parte dos homens hoje tem uma testosterona em torno de 400, 500, tá? Alguns mais baixos, 300, 200, tem de tudo que vocês imaginam aí. Mas por que a testosterona baixou muito? Baixou porque o nosso estilo de vida mudou bastante. O homem era uma pessoa ativa o dia inteiro, né? Então o homem fazia força o dia todo, carregava peso, tomava sol, comia comida de verdade, era uma pessoa muito mais ativa, e a gente sabe que tem total relação a produção de testosterona com a porcentagem de massa muscular desse homem. Então, hoje, cada vez mais os homens estão perdendo massa muscular. Então, quando você olha aqui, quando chega uma pessoa no consultório com uma testosterona de 200 e pouco, você pode olhar para essa pessoa. O estilo de vida dela não é legal. É uma pessoa sedentária, uma pessoa que se exercita pouco, exercício de força basicamente nenhum, a proporção de massa muscular muito baixa. Então você vê que é uma pessoa que tem um histórico mais de sedentarismo, de mais parado, mais preguiça. Não é aquela pessoa que sempre foi ativa. Então se você pega, por exemplo, um trabalhador braçal, pega essa pessoa aí que faz força o dia inteiro, trabalha, carrega. Se você dosar, você vai ver que ele vai ter uma testosterona boa, 800, 900, de uma forma natural. Por quê? Porque ele tem muita massa muscular. E o músculo, ele pede hormônio e o seu corpo produz hormônio de uma forma natural. Então, qual que é o grande problema aí hoje? Nós queremos pegar um estilo de vida muito sedentário, com uma alimentação ruim, com estresse, aquela coisa toda, e colocar altos níveis de testosterona. Então, hoje você vê pessoas usando aí de forma exógena, né? E tem testosterona de 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 de testosterona, que é uma coisa que o seu corpo nem reconhece essa quantidade, mas ele usa aí para a performance dele, para o ganho de massa, para tudo mais. Então, existe um limite para a gente pensar, né? Assim, tudo bem, você quer modular a sua testosterona, ok, mas não precisa ser tanto, né? E não precisa ser tão baixo, realmente, porque a gente vai ter prejuízo. Uma testosterona de 200, 300 traz prejuízo para o homem. O homem piora a força de contração do coração, o homem aumenta o risco cardiovascular, né? O homem diminui o desejo, a libido. Isso atrapalha bastante a qualidade de vida do homem.
piora de perfil lipídico, né? Aumenta risco aí de AVC, de tudo mais. Agora, qual que é o primeiro passo que você tem que fazer se a sua testosterona está ruim? Você precisa controlar o seu estresse, tá? E estresse que eu falo é o seguinte, estresse mental talvez seja o primeiro. Então, hoje estamos extremamente ansiosos, sobrecarregados, estressados, dormindo muito mal. Então, não tem como. Seu corpo vai produzir hormônio à noite, né? A gente produz GH à noite, a gente produz testosterona à noite. Então, se você dorme 4, 5, 6 horas por noite, aquele sono ruim, aquele sono picado, aquele sono que não recupera, se você faz isso, você vai ter uma produção mais deficiente de testosterona, óbvio, tá? Se você é uma pessoa que come pouco, né? E isso eu vejo muito no consultório. Pode parecer estranho, mas tem muita gente comendo pouco hoje e engordando. Muita gente. Por quê? Porque a pessoa ela come pouco durante o dia, porque ela vai estar trabalhando e à noite ela come muito. Então ela oscila entre comer pouco e comer muito, e geralmente quando ela come muito, ela come mal, tá? Então acaba ganhando peso, porque você estressa o seu corpo. Então quando você não come, você liga o modo alerta, quando você come, você liga o modo estoque. Então praticamente está todo mundo vivendo assim, alerta e estoque, alerta e estoque. Então obviamente a gente vai ganhar peso. O estresse metabólico seria esse. O estresse mental, nossa sobrecarga, né, de trabalho, de tudo, esse negocinho aqui, essa tela, esse celular é algo que tem os filhos também atrapalham, né? Então, assim, você pega mães, por exemplo, né? Tem alguém falando que com 3 filhos é difícil produzir testosterona. Essa é a realidade da mulher hoje, né? Porque, assim, antigamente, né, se a gente gosta de lembrar, as mulheres aí tinham 5, 6, 7 filhos, né? Mas a gente brinca que um filho cuidava do outro e estava tudo certo, e a escadinha, né, um ia cuidando do outro. Hoje a mulher tem um outro ritmo de trabalho. A mulher, além de ser mãe, ela produz, ela trabalha, ela está preocupada com um monte de coisa. A ansiedade que traz a gente também do questão do digital, do celular, aquela coisa, também invade a mulher. Então, a mulher hoje, né, eu brinco que depois de 1, 2 filhos, elas estão acabadas, literalmente, mental e metabolicamente. Então, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. As mulheres elas são o meu principal público, né? O que eu mais atendo hoje é mulher. E você vê que a saúde realmente está muito baixa. E aí o que acontece? Aquela queixa, doutor, libido, eu desconheço. Eu já parei de perguntar isso para as pacientes, porque não tem nenhuma que fala que a libido está boa. De 10, 11, a libido está ruim. E elas colocam assim, vamos pôr testosterona? Vai melhorar? E essa é a grande questão. Não melhora você colocar testosterona numa pessoa que está num estilo de vida ruim. Se ela estiver sobrecarregada, se ela estiver dormindo mal, se tem 3 filhos, acorda a noite inteira, dificilmente ela vai acordar bem, né? Cheio de energia, cheio de libido, dificilmente vai. Então, o ideal é sempre organizar o estilo de vida. Sempre tentar. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Por quê? Porque se a gente coloca testosterona de uma forma natural, é muito melhor. Então, esse é o grande problema dos homens, por exemplo, que começam a colocar testosterona de forma exógena e acabam ficando refém da testosterona. Por quê? Porque quando você faz uma reposição hormonal, seja o homem, seja a mulher, a gente tem um desligamento do nosso eixo natural. O que é isso? O seu cérebro manda mensagem lá para o seu testículo para ele produzir testosterona. Se você põe testosterona, o seu cérebro interpreta essa testosterona circulando e desliga a sua produção natural. Então, quanto mais tempo você trabalha com uma testosterona exógena, mais a sua fábrica fica desligada. Quanto mais tempo ela fica desligada, mais difícil mais ela demora a retomar a produção natural. Essa é a grande questão. Isso serve também para a mulher que toma o tal do anticoncepcional. Ah, doutor, eu tenho pele ruim, eu tenho acne, eu tenho ovário policístico, eu tenho endometriose. Não são doenças para tratar com anticoncepcional. Para que serve o anticoncepcional? Na minha opinião, não serve para nada, mas ele teria uma indicação que seria a contracepção, tá? Só que qual que é o problema? Se você usa um anticoncepcional hormonal combinado, que geralmente é o clássico,
Esse anticoncepcional, o que ele causa na mulher? Ele causa uma menopausa química, né? Por isso que a mulher não menstrua, por isso que ela não ovula, ela fica toda bloqueada. E aí as pessoas esquecem, porque acham normal, elas tomam, e eu pego paciente que toma anticoncepcional há 20, 30, 40 anos, ela nem sabe por que ela está tomando aquilo, mas ela toma porque, eu tinha enxaqueca, eu tinha alguma coisa. E o que acontece? Essa pessoa, ela vai ter uma diminuição da massa magra, isso é super comum de se ver, tá? A não ser que ela seja uma pessoa muito ativa. Se ela for uma pessoa pouco ativa usando o anticoncepcional, grande chance dela não ter músculo, tá? Ter menos músculo do que o necessário. Então, são aquelas pessoas que tendem para sarcopenia, são pessoas que têm uma baixa importante do libido, tá? Então, assim, não adianta você falar que está sem libido tomando anticoncepcional. Primeira coisa que você faz, tira o anticoncepcional e deixa o seu corpo ser o seu corpo, produzir. Porque o anticoncepcional, ele aumenta uma proteína chamada SHBG, que são as globulinas ligadoras dos hormônios sexuais. Então, o que ela faz? Ela segura todos os seus hormônios. Para você entender o que acontece com o seu corpo, quando você toma anticoncepcional, é o seguinte: seu corpo recebe uma carga de hormônio exógeno muito alta. Ela é baixa, só que é um hormônio muito mais potente do que um hormônio natural. Então, quando você pega lá o estradiol e toma um etinil-estradiol, o que acontece? Ele é um tipo de estradiol muito mais potente, só que a dose é baixa. Ok, mas ele é mais potente. Então, o seu corpo ele aumenta a produção de SHBG. O SHBG ele tem uma função de segurar os seus hormônios sexuais. Então, por exemplo, essa mulher ela tem uma testosterona de 20, só que na hora que você pega para ver a testosterona livre, é 0. Ela não tem nada de testosterona livre, porque todas as testosteronas circulantes no organismo dela estão presos a essa globulina de SHBG. Então, se a mulher não tem testosterona, ela não vai ter músculo, ela não vai ter uma boa performance muscular, ela não vai ter uma boa hipertrofia muscular, ela não vai ter uma libido. Mas aí me deu acne. Óbvio, só que essa acne não é uma doença hormonal. A acne é uma doença nutricional e metabólica. Então, essa é a grande questão. O anticoncepcional para quem tem mioma. Mioma não se trata com anticoncepcional. O anticoncepcional ele vai mascarar todos os seus sintomas. Então, se você menstrua muito, o anticoncepcional bloqueia. Se você tem mioma, tem cólica, o anticoncepcional bloqueia. Se você tem acne porque você tem ovário policístico, o seu anticoncepcional bloqueia. Qual que é o tratamento de todas essas doenças? Equilíbrio nutricional, metabólico e do controle energético do corpo. Toda mulher, ela deveria, então tem alguns depoimentos aqui, né, falando aí de muitos anos de anticoncepcional, parou tem 6 anos, melhorou muito, 25 anos usando anticoncepcional. Então, o que acontece com essas pessoas quando elas tiram, né? Então, assim, todas essas doenças são doenças onde você precisa equilibrar o seu corpo. Toda mulher deveria menstruar de forma normal, 3, 4 dias, sem cólica, sem sangramento excessivo. Elas não precisam ficar possuídas antes de menstruar, né? Elas não precisam ter uma TPM importante. Tudo isso é sinal, tudo isso é doença nova, gente. Endometriose, ovário policístico, mioma, tudo é doença moderna que a gente fala. Tudo doenças do mundo moderno. Por quê? Porque hoje a gente tem uma alimentação muito rica em farinha, muito rica em açúcar, né? Então, o açúcar, ele aumenta a produção da insulina e a insulina é um hormônio que vai desencadear alterações no seu ciclo hormonal. Por quê? Porque a testosterona, a insulina, ela vai estimular o aumento do estrogênio. Então, você tem 2 bases aí para a mulher. As mulheres hoje, elas têm um estrogênio mais alto devido à alimentação, devido ao estilo de vida e, naturalmente, quase todas têm uma progesterona mais baixa. Por quê? Porque a progesterona, como o próprio nome diz, é progestação. É um hormônio da fertilidade, é o hormônio da reprodução, é o hormônio da mulher mais calma. Quem já viu mulher grávida aí, né? Quem foi grávida sabe que a mulher grávida é uma mulher mais tranquila, é uma mulher mais relaxada. Algumas, né? Algumas ficam meio possuídas aí, mas é por causa do contexto, óbvio, mas no geral a progesterona relaxa a mulher, porque é um hormônio que acalma, é um hormônio que ajuda. Então, se você tem uma progesterona mais baixa e um estrogênio mais alto, você vai ter o quê?
você vai ter sangramento mais excessivo, você vai ter mais dias de menstruação, você vai ter mais cólica durante o período menstrual, você vai ter mais irritabilidade no período aí pré-menstrual. Por quê? Porque seus hormônios estão desregulados. Uma mulher, gente, isso é unânime. Se eu pego uma paciente que tem um estilo de vida legal, que está equilibrado, tem uma boa alimentação, faz exercício físico, se você não pergunta do ciclo menstrual, ela nem fala, ela nem queixa, porque está tudo ok. Ah, doutor, tudo bem, menstruo, está tudo certo, sou super tranquilo, meu ciclo é regular, eu não tenho queixa, eu sinto que eu estou ovulando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, o que acontece hoje? Quando a mulher senta no meu consultório e começa já a falar, doutor, meu Deus, eu estou sem libido, eu tenho uma TPM horrorosa, eu estou não sei o quê. Por quê? Porque ela está doente, nutricionalmente, metabolicamente. Então, essa é a grande questão que a gente quer trazer desde o início, tá? Por quê? Porque se você quiser cuidar do seu corpo, o hormônio é a cerejinha do bolo, é o último ponto, não é o primeiro. Então, infelizmente, a medicina está assim, o mundo está assim, né? Hoje a gente quer emagrecer lá pelo último passo, hoje a gente quer melhorar o músculo lá no último passo. Então, a gente está dormindo mal, estamos comendo mal, estamos totalmente desequilibrados da parte nutricional e a gente quer acelerar ou quer bloquear. Então, é mais ou menos isso que tem acontecido e o resumo do hormônio é esse. Então, por exemplo, se você tem qualquer queixa de alteração do seu ciclo menstrual, por exemplo, o que é a nossa grande proposta aí que eu venho falando agora? Para quem não conhece, para quem está ouvindo aí pela primeira vez ou para quem for ouvir depois no Spotify, a gente lançou o nosso programa de restauração do seu corpo, que é o Renova. O que é a proposta do Renova? O Renova é um encontro de 4 semanas, onde você vai modular o seu intestino, você vai modular o seu fígado, né, desintoxicar esse corpo, vai controlar a ansiedade e o estresse, e no último passo, a 4ª semana, a gente vai trabalhar da questão hormonal. Então vai ter toda a questão energética, toda a questão de nutrição, todos os suplementos, todas as estratégias alimentares, tudo para que você, no final de 4 semanas, você tenha um melhor funcionamento do seu corpo. Por quê? Porque você vai dormir melhor, você vai modular a questão dos hormônios, você vai pôr o fígado para funcionar de uma forma adequada e você vai colocar o seu intestino para funcionar de uma forma adequada. Enquanto você não arrumar esses 3, 4 pilares aí, dificilmente você vai conseguir tirar o seu anticoncepcional, vai conseguir tirar seu antidepressivo, seu ansiolítico, seu remédio para dormir, seu remédio para acordar, seu remédio para digerir. Então, hoje estamos muito reféns dos remédios, mas a gente quer tirar isso aí. Então, tem o Renova para quem quiser conhecer. Está lá, está em andamento e vai ficar sempre em andamento aí para quem precisar de ajuda para renascer para a vida. Então, por exemplo, a alimentação, o aumento do consumo de produtos industrializados, o que isso interfere na sua vida? Interfere que quando você coloca uma farinha no seu corpo, você, primeira coisa, não tem nutriente, tá? Então, como é que você vai produzir os seus hormônios se você não tem zinco, se você não tem magnésio, se você não tem selênio, se você não tem aminoácido, se você se alimenta de farinha. E segunda coisa, você tem estímulos glicêmicos muito altos, e aí você vai acabar tendo uma insulina mais alta. Então, por exemplo, resistência à insulina é uma doença hoje que 90%, 80% da população vai ter. Qualquer pessoa que não se exercita de forma intensa e que se alimenta mal, ela tem resistência à insulina. Então, hoje, é só você passar o olho na rua e ver a quantidade de pessoa que tem hoje resistência à insulina. Então, por exemplo, como é que você vai melhorar a sua acne, o seu fluxo, as suas cólicas se você tem resistência à insulina? Não vai melhorar. Então, a gente tem que tratar a resistência à insulina para que o seu corpo fique equilibrado, né? Sobre a reposição hormonal nas mulheres, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre menopausa, tá? Menopausa é um momento da vida que a gente tem um episódio de menopausa, né? E eu sempre falo lá no perfil, estou sempre falando sobre menopausa. A menopausa, ela na teoria, é um momento que a mulher poderia se preparar para morrer, né? Então, por mais assustado que vocês fiquem, né, a ideia da menopausa é essa mesmo, porque a menopausa é um período da mulher, da fase de vida da mulher, que ela deixou de ser útil reprodutivamente, né? E a gente sabe, se a gente for pensar de uma forma bem, não vou falar machista, né, mas uma forma bem fisiológica, a gente tem a função de reprodução, a gente nasce para reproduzir.
Então, quando a mulher deixa de ser fértil, ela não tem mais utilidade na vida e ela poderia se preparar. Então, o que acontece na menopausa? Na menopausa, a mulher começa a ficar mais depressiva, a mulher fica mais triste, a mulher fica sem sentido, a vida fica sem sentido. Por quê? Porque os hormônios acabam. E é nítido você pegar uma paciente pós-menopausa. Ela não tem mais brilho na vida. Então você olha para a pessoa não tem brilho, né? A pele está ruim, o cabelo está seco, a relação sexual não consegue porque não tem lubrificação, ela tem dor, ela tem desconforto, ela não tem desejo, ela não tem vontade, ela não tem músculo, tudo começa a cair e só a barriga começa a aumentar. Então, por quê? Porque os hormônios caem e a insulina sobe, que sobra somente a insulina, e a insulina empurrando acaba deixando a barriga um pouquinho mais alta. Então, a reposição hormonal é uma coisa completamente diferente do que a gente está falando daquela mulher que tem 30 e poucos anos e está usando testosterona para melhorar a libido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa mulher, quando ela melhora o estilo de vida, ela melhora a produção natural de testosterona. Já a menopausada, ela vai continuar menopausada independente do que ela fizer. Não tem como você repor, doutor, mas eu tomo chá de amora, não muda nada, tá, gente? Isso ajuda um pouco, mas não ajuda, não faz reposição hormonal. Então, quando você faz reposição hormonal, essa pessoa tem uma melhora na qualidade de vida dela absurda. Ela pode voltar depois de 2 meses no consultório, ela é outra pessoa. A roupa é diferente, a maquiagem é diferente, o sorriso é diferente, a energia é diferente e a distribuição corporal também é diferente. É para todo mundo? Não. É para quem merece, é para quem quer viver, é para quem tem desejo de viver. Porque tem gente que está tão para baixo na vida que nem sei se vai fazer diferença, né? Então tem gente que está tão inflamada, está tão sobrepeso, está tão desnutrida que eu nem sei se vai fazer diferença. Então, a base é sempre a questão nutricional. Agora, você pega uma pessoa que entrou na menopausa, mas ela é ativa, ela faz exercício, ela está bem, só que ela poderia estar melhor. Aí, gente, isso é uma delícia trabalhar com isso, com quem gosta de viver. Então, hoje, né, antigamente, nós morríamos cedo. 50, 40, 50 anos, a expectativa de vida era isso. Hoje, estamos chegando aí no 100. Vamos falar que praticamente todos nós aí, se cuidarmos da vida, da saúde, a gente tem total condição de chegar nos 100 anos. Então, nada mais justo do que você manter a mulher com um pouco mais de hormônio. Por quê? Porque o homem não acaba o hormônio, gente. O homem leva a vida inteira. Você pode ter a andropausa, que você pode ter uma diminuição da testosterona, mas o homem produz testosterona a vida inteira. Então, é injusto, né? Seria injusto. Por que o homem tem hormônio a vida inteira e a mulher não tem hormônio a vida inteira? Hoje a gente pode fazer, sim, a reposição hormonal e praticamente hoje todas as mulheres ativas têm benefício de fazer a reposição hormonal, tá? O homem também pode mexer nessa testosterona dele? Pode fazer sim, pode modular a testosterona. Então, isso é um grande ponto, porque o homem não precisa fazer reposição, mas às vezes ele está mais velho, está aí com 200, 300, e é uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha, né? Hoje as pessoas estão muito ativas, mesmo chegando em 80, 90, as pessoas estão trabalhando, elas estão ativas e tudo. E qual que é a diferença? O homem, você pode modular essa testosterona. Você pode deixar ela na testosterona naquele horizonte azul, entre 600 a 800. Você mantém aí 600 a 800 e você pode manter uma testosterona boa para que ele tenha uma boa saúde cardiovascular, uma boa massa muscular, um bom desempenho no exercício físico, uma boa construção de músculo, né? Então, basicamente isso aí que a gente vai falar. Hormônio faz bem ou mal, depende da pessoa. Isso que vocês precisam entender. Então, tem muita gente que fala, eu tenho medo de repor, eu já tive trombose, eu já tive alguma coisa. Se você teve câncer, não, tá, gente? Cânceres que se alimentam de hormônio, por exemplo, os cânceres ginecológicos, né? Então, se você teve um câncer de mama, se você teve um câncer de endométrio, se você teve um câncer de ovário, esses cânceres respondem ao hormônio. Então, é legal você não pôr, porque você pode estimular o crescimento. Agora, se você teve qualquer outro tipo de doença, ou se você teve uma trombose, um infarto, isso não contraindica, tá? Contanto que você precisa mudar o seu estilo de vida. Então, é importante que vocês compreendam uma coisa. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de reposição hormonal.
Mas você tem hormônio circulando em você, você teve hormônio circulando a vida inteira. Então você pega as mulheres mais velhas e ela fala assim, não queria pôr testosterona, mas se você dosar o seu sangue, tem testosterona circulando. A mulher tem testosterona a vida inteira porque a adrenal produz testosterona. Então, mesmo que o ovário tenha parado, a suprarrenal, a adrenal, ela vai produzir um pouquinho de testosterona. Então, tem gente que tem medo de hormônio, mas se você dosar o seu sangue aí, tirar a seringuinha, dosar, tem hormônio circulando. Então, às vezes a gente precisa ter dimensão disso. Você fala assim, mas eu não queria, eu tenho medo de mexer com hormônio, mas seu corpo tem hormônio, seu corpo vai ter hormônio a vida inteira, né? Pelo menos do homem tem a vida inteira, a mulher aí até o período fértil dela. Então, não deposite no hormônio a resolução da sua vida. Não é ele que vai transformar a sua vida. Mas ele pode ajudar muito, sim, se você quiser performar melhor. Mas o que é necessário? Um bom estilo de vida, um controle do seu sono, uma boa alimentação, a suplementação adequada, o controle do estresse, uma boa saúde intestinal. Tudo isso, quando a gente ajusta, você vai ter o melhor funcionamento do hormônio. Então, a gente nunca começa pelo hormônio. A gente termina com os hormônios, não começa. O hormônio não é o começo de nada. O hormônio é o finalzinho do bolo, né? Uma comparação legal é o seguinte, finge que o seu hormônio seria um mestre de obras, vamos dizer assim, uma pessoa que orienta a obra. Mas se você não tiver lá um pedreiro, alguém para fazer o trabalho, se você não tiver material, não tem como construir. Essa é a mesma coisa do hormônio. Então tem gente que coloca hormônio, por exemplo, a gente pode falar até de hormônio sintético para ajudar no ganho de massa. Você vai colocar um hormônio, mas você não come bem, você não digere sua proteína que você come, você não tem aminoácidos suficientes, você não tem materiais para construção, né? Então, assim, gente, tem muita coisa. Tem uns comentários aqui que não dá nem para ler de tanta coisa assim. Esse é o ponto mesmo. Esse é o ponto da ignorância. Esse é o ponto da falta de informação. Então, por exemplo, o estresse. Ninguém controla o estresse. Não dá para a gente tirar o estresse, mas dá para a gente modular o nosso estresse. Por quê? Porque se você cuidar da sua adrenal, você vai modular o seu estresse. O que é o problema? O problema nunca foi o estresse na nossa vida, e sim a forma com que a gente lida com o estresse. O estresse está aqui o tempo todo, mas se você lida bem com o estresse, se aquilo não te abala, ele não repercute no seu corpo. Você já percebeu que tem pessoas que têm total capacidade de lidar com situações estressantes? E você já percebeu que tem pessoas que no mínimo de estresse elas descompensam de forma total? É isso que você precisa entender dessa live. Se o seu corpo não estiver bem, ele não vai responder bem à agressão, ele não vai responder bem ao ambiente. Se você é uma pessoa que dorme 6 horas por dia e acorda 2 vezes à noite, 2, 3 vezes à noite, não tem como você estar bem no dia seguinte. Se você é uma pessoa que não come comida, não tem nutriente, não é possível, não tem como você estar bem, produzir neurotransmissor, não tem como você produzir sua serotonina, sua dopamina. Tudo é questão de nutrição, tudo é questão de nutrição. Então, isso é isso aí. Alguém falou assim, a verdade é que quem reclama sabe que não vai mudar o estilo de vida. Então, gente, é muito mais fácil a gente reclamar e colocar todas as dificuldades do mundo do que a gente assumir para a gente uma verdade. Uma verdade é que você precisa mudar o seu estilo de vida, você precisa mudar a sua relação com a vida e você precisa mudar as suas escolhas se você quiser ter um futuro diferente. Mas a vida é justa e a vida entrega vida para quem quer vida. Para quem não quer, para quem quer reclamar, a vida não entrega nada e não adianta dar hormônio, não adianta fazer reposição, não adianta nada. E aí eu vou te dar a minha visão, a minha experiência de médico. Não é nem, vou falar nem visão, vou falar nem de conhecimento, eu vou falar de experiência médica. Se a pessoa não está preparada, não adianta você fazer nada. Ela vai reclamar, ela vai falar que não deu, ela vai falar que teve dificuldade, que é impossível, que a rotina está ruim, que está muito difícil. Todos os problemas. Eu adoro falar o seguinte, o paciente que te traz solução é o paciente que quer
melhorar. O paciente que te traz problema, ele quer um aconchego, né? Ele só quer ali uma palavra. Às vezes é melhor você abraçar o paciente e falar a verdade. Infelizmente não vai dar mais para você. E é melhor, né? É melhor continuar a vida dessa forma. Então, quando a gente traz informação, é para quem quer, né? Mas a gente sabe que na vida tem muita gente que não quer. Então, os hormônios, eles são os grandes lapidadores aí da sua vida. Para você performar bem, você não precisa de hormônio, mas você precisa do básico. Tá? E o básico, para quem se interessa, para quem se preocupa, para quem acha interessante, para quem deseja viver mais, a gente tem lá, eu vou falar mais uma vez do Renova, que é uma forma de você reequilibrar o seu corpo. Então, dá para melhorar a relação com o estresse, dá para melhorar a saúde intestinal, dá para melhorar o funcionamento do seu fígado, dá para repor os nutrientes, dá para fazer tudo, principalmente se você estiver bem acompanhado. Então, se te interessa viver mais e melhor, você tem todas as ferramentas aí. No Renova, a gente não prescreve hormônio, porque o hormônio necessita de uma receita médica. Mas tudo aquilo que equilibrar o seu corpo vai ser orientado lá no Renova durante os 28 dias e durante todo o resto aí. Para quem quer informação, tem lá no perfil, tá, gente? Depois eu coloco o linkzinho nos stories, passa lá nos stories que vocês vão ter também. E lá na bio tem um linkzinho que você vai clicar e você vai ter todas as informações. A gente está na primeira semana cuidando dos intestinos. Então, estamos melhorando a digestão, a mastigação, né, a saúde intestinal, nutrindo, porque está todo mundo com o intestino horrível e não tem como estar bem da cabeça se o intestino não está legal. Então, gente, essa live aí esse podcast, esse episódio, foi para a gente falar um pouquinho sobre hormônio. O hormônio é a cerejinha do bolo, então merece quem faz um bolo bonito. Se o bolo for feio, tiver murcho, não cresceu, tiver todo desmilinguido aí, não precisa nem pôr cereja, não vai adiantar nada. Não vai nem fazer a diferença no seu bolo. Então, se você está cuidando do seu bolo, querendo construir um lindo bolo aí para sua vida, para chegar aí, para envelhecer bem, ter aquele bolo bonito, todo bem decorado, vale a pena colocar uma cerejinha em cima aí, se é isso que você procura. Se não, deixa o bolo despedaçar aí mesmo e tá tudo certo. Então, finalizamos aqui o nosso episódio, mais um episódio aí do nosso Fala Montese, falando sobre hormônio, prós, contras, benefícios, o que funciona, o que faz no seu corpo e faz diferença para quem quer viver. Para quem não quer, não faz diferença.